Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre o mutirão organizado pelo Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Durante a ação realizada em Belo Horizonte, foram formalizados reconhecimentos espontâneos de paternidade e coletadas amostras para exames de DNA gratuitamente. Você já ouviu falar em stalking? Saiba como a legislação brasileira pune esse tipo de assédio obsessivo e o que as vítimas podem fazer para se proteger nessa situação. Na hora de contratar um funcionário ou colaborador, as empresas podem exigir a apresentação da certidão de antecedentes criminais? O casamento envolvendo crianças e adolescentes parece uma realidade distante que ocorre apenas em outras culturas do mundo. Mas as estatísticas brasileiras revelam que esse tipo de união é mais comum por aqui do que imaginamos. Existe até lei para tratar desse assunto. Acompanhe nesta edição uma reportagem sobre o tema. Fique com a gente, nosso programa começa agora. O Centro de Reconhecimento de Paternidade, o CRP, busca efetivar o direito do cidadão de ter o nome do pai e da mãe na certidão de nascimento. Esse reconhecimento, em alguns casos, depende da realização do exame de DNA. Em média, no CRP do Tribunal de Justiça, são realizados 60 exames por mês. O serviço é oferecido também de forma itinerante, levando a mais pessoas uma chance de descobrir sua origem biológica ou de registrar uma filiação socioafetiva. Há milhares de brasileiros sem o nome do pai nos documentos. Em alguns casos, os constrangimentos vividos na infância e na adolescência são difíceis de esquecer. É horrível quando as pessoas chegam e perguntam: mas por que você não tem o nome do seu pai? Você sabe quem é seu pai? Você sabe onde ele mora? E eu não podia falar muita coisa, até porque eu não sabia muita coisa dele, eu sabia pouca coisa dele. No Brasil, a lei permite o registro tardio da paternidade. O reconhecimento não tem custo e pode ser solicitado pela mãe, pelo pai ou pela própria pessoa, se ela for maior de 18 anos. Em Belo Horizonte, quem não tem o nome de um dos pais na certidão de nascimento pode procurar o Centro de Reconhecimento de Paternidade no Fórum Lafayette. Desde que foi implantado, em 2010, o CRP já realizou mais de 15 mil reconhecimentos de paternidade, maternidade, além do reconhecimento socioafetivo, que é quando é estabelecida a relação de pai e filho, mesmo sem o vínculo sanguíneo ou de adoção. Para facilitar a vida de quem precisa fazer o registro da paternidade, o CRP também faz mutirões externos. O mais recente foi no Hospital Espírita André Luiz, na região oeste da capital mineira. E teve recorde de inscrições, foram 260. Quando a gente está quietinho, sentado lá no fórum, essas pessoas aqui não sabiam que a gente existia. A partir do momento que a gente cria um evento, sai de lá e vem para a rua e divulga isso, essas pessoas tiveram a oportunidade de fazer o que muitas vezes elas já queriam fazer há muito tempo e não sabiam que podiam. Todo mundo que tem esse buraco, né, no seu registro, tem também esse buraco no coração, vamos dizer assim, né, de saber assim, qual é o resto da minha história, quem é a minha outra metade. Luiz Henrique veio com a mãe e o padrasto. Na certidão de nascimento do estudante, o espaço que estava em branco finalmente foi preenchido. Era só o nome da mãe. Aí hoje veio registrar o meu padrasto como meu pai mesmo, porque já cuida de mim desde quando eu sou pequeno. A Marcela, que mostramos no início da reportagem, demorou 19 anos para conhecer o pai. Ela conseguiu encontrá-lo neste ano pelas redes sociais. Eu encontrei ele, na verdade, foi através das redes sociais, meu patrão me ajudou. Eu encontrei minha madrasta primeiro, através dela eu liguei para ele e contei a história para ele. Foi tudo dia 1º de abril que eu encontrei ele. Primeiro ele achou que era pegadinha, ele não acreditou, de primeira. Só que aí ele foi voltando, né, no ano de 98 e 99, para ele lembrar o que aconteceu, porque ele não sabia que a minha mãe tinha ficado grávida até então. Foi aí que ele caiu a ficha, realmente, que eu era filha dele. No mutirão, eles optaram por fazer o exame de DNA. Não tivesse isso aqui, a gente já ia registrar de uma vez. Mas pelo fato de ter sido 19 anos depois, então eu prefiro, para no futuro não dar nenhum problema, fazer o DNA para reconhecer realmente que é filha dele. Estou muito ansiosa para mudar meu documento, né? Ver o nome dele no meu registro, eu vou ficar muito feliz. Mesmo por ele não ter feito parte da minha infância, eu ter crescido. Agora eu falo, não, agora sim. Eu posso ficar de cabeça tranquila, que eu tenho o nome do meu pai no meu registro.
E a gente se sente bem melhor. Depois que eu conheci ele, minha vida mudou muito. Porque eu conheci uma segunda família, né? Eu conheci a avó, que eu não tive, eu não cresci com a avó do meu lado materno. Então eu conheci minha avó do lado paterno. Então eu fiquei muito feliz de ter o contato com essa família toda dele. A juíza titular da Vara de Registros Públicos explica que após o mutirão, a nova certidão de nascimento fica pronta bem rápido. A pessoa assinou o termo aqui, a hora que o evento terminar, né? Então, a partir de amanhã, lá no CRP, a gente vai estar encaminhando para os cartórios esses termos de reconhecimento. Os cartórios, então, vão providenciar a nova certidão. No caso de quem precisou de DNA, a gente faz a divulgação do resultado daqui a uns 30 dias para as partes. E com o resultado divulgado, se o resultado é positivo, faz o termo de reconhecimento, cartório, retira a certidão. Nada demais. Quem não conseguiu se inscrever para o atendimento no Hospital Espírita André Luiz pode procurar o Centro de Reconhecimento de Paternidade a qualquer momento no Fórum Lafayette. Importunação ou crime? No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre a perseguição obsessiva, conhecida como stalking. Entenda como a legislação brasileira trata essa prática. Fique com a gente, voltamos já. Bem-vindo de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Você conhece ou já ouviu falar em stalking? Também conhecida como perseguição obsessiva, é uma forma de violência na qual a vítima tem a sua privacidade e intimidade violadas. Apesar de a prática não ser considerada crime, as vítimas de stalking podem recorrer à justiça para assegurar que seus direitos e sua integridade sejam preservados. Veja só. Em tempos de redes sociais, quem nunca deu aquela espiadinha no perfil de outra pessoa? Qualquer um já fez isso, né? Quem nunca procurou saber no perfil na rede social de outra pessoa, não tem rede social, basicamente. A gente sempre descobre através de rede social várias coisas. Quando se trata de bofe, então, a gente descobre certamente. Basiquinha assim, não vou mentir falando que não. Básica sim, mas aquela stalk pesado não. Hoje a rede social ela faz parte da nossa vida, faz parte da forma como a gente se inclui socialmente, né? Quando uma entrevista de emprego, você usa o LinkedIn, você usa as suas redes sociais para estabelecer laços sociais, para estabelecer relacionamentos, né? Então, seguir uma pessoa, você ser seguido, é algo que faz parte da nossa cultura. Então, a partir desse momento, começa a fazer sentido a gente pensar aquilo que o seguir está dentro da normalidade e aquilo que no seguir extrapola uma normalidade, vai passar para um adoecimento e vai passar para algo que seja de fato invasivo. O stalking vai muito além de checar o perfil de outra pessoa. O termo, já bem incorporado ao vocabulário brasileiro, tem origem inglesa, significa perseguir. Essa perseguição pode ser virtual, o chamado cyberstalking. Nesses casos, o advogado aconselha a não dar aquilo que o perseguidor quer. Atenção! Eu não acho que a resposta ao stalkeador é uma boa estratégia. Eu acho que muitas vezes o stalkeador ele não revela sequer a sua identidade. Então é necessário primeiro que a gente consiga buscar elementos de prova para poder fazer a identificação inequívoca do agente, do stalkeador. E muitas vezes numa primeira mensagem, na segunda, na terceira, quarta, talvez a gente não consiga isso. Então quanto mais o sujeito agride, mais chance a gente tem de repente, conseguir a identificação inequívoca do mesmo. O cyberstalking se baseia em ações como o excesso de telefonemas e de mensagens, mas pode sair do ambiente virtual para o real. Esperar pela pessoa nos lugares onde ela passa, enviar presentes indesejados ou visitar o trabalho da vítima são condutas típicas de um stalker e chegam a provocar medo, como aconteceu com esta mulher que resolveu documentar a perseguição sofrida e postar nas redes sociais. Como você entrou? Sai da minha casa. Sai da minha casa! O comportamento do stalker pode aparentar um distúrbio, mas não é reconhecido como doença. Para a psicologia, não existe uma patologia que se chama stalking.
né? Stalking é um fenômeno, é um comportamento, e por trás disso, e junto com outros tantos elementos, é possível que você delimite o que de fato levaria essa pessoa a esse ato de perseguição. A recomendação para vítimas de stalkers é guardar provas. O que ela tem que fazer, primeiro, se resguardar documentando aquilo, printando o que dá para printar, guardando as conversas ou as ofensas, e depois ela pode procurar um advogado e, através desse advogado, entrar na justiça e requerer medidas protetivas, por exemplo. Ou até, se quiser fazer uma coisa mais formal e mais completa, ela pode apresentar uma notícia-crime e um inquérito será levado à frente com base nessas informações da vítima. Foi assim que a Carolina conseguiu uma medida protetiva contra o ex que a perseguia. Hoje é dia 18 de abril de 2018 e hoje eu recebi a minha medida protetiva. Está aqui na minha mão. Este é um fenômeno mundial. A Inglaterra tipificou o crime em 1997. Portugal fez o mesmo recentemente. Nos Estados Unidos, a conduta foi tipificada na década de 90. O estado da Califórnia foi o primeiro a incluir o stalking em seu código penal, depois que uma atriz foi morta por um fã obcecado. E a indústria cinematográfica aborda esse assunto faz tempo. Nos anos 80, o filme Atração Fatal contava a história de uma executiva que decidia fazer parte da vida de um homem a qualquer custo. E ainda hoje, o stalking continua em pauta. Mas, no Brasil, essa prática ainda não foi criminalizada. O stalking não é considerado crime, trata-se de uma contravenção penal. O stalking se enquadraria no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que justamente é redigido com a seguinte forma: molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável. Prisão simples de 15 dias a 2 meses ou multa. Outros atos, a não ser os da rede social, outros atos que já se constituem crime são crimes. Por exemplo, ameaça. Ameaça é um crime. Então já tem a pena de ameaça, que é de 3 meses a 1 ano, que já é previsão legal para ela. Via de fato, entrou numa via de fato também, já é crime. Para o advogado, a Lei de Contravenções Penais é útil, mas ainda é possível construir um cenário ainda melhor. Ela ajuda em vários casos. Essa prática não se torna impune. E muitas vezes o stalker age pensando que ele vai ter total anonimato e impunidade, o que nem sempre é verdade. Mas o que a gente sabe é que é necessário que uma lei específica, quem sabe, pode ampliar a pena em relação a esse crime, que deixa marcas realmente muito perigosas, com muitos danos na cabeça das pessoas que são vítimas. Confira agora as decisões do Judiciário Mineiro que ganharam destaque. É hora do Giro de Decisões. Uma babá foi condenada a 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto por torturar uma criança de 1 ano de idade. A 6ª Câmara Criminal do TJMG modificou em parte sentença de Nova Serrana. De acordo com o Ministério Público, a acusada, que ficava com a menina para os pais trabalharem, foi vista batendo na pequena diversas vezes. Vizinhos testemunharam que ouviam com frequência o choro da menina. Eles chegaram a gravar um vídeo registrando o que ocorria. O Ministério Público pediu o aumento da pena, destacando que a babá agrediu um bebê indefeso. Segundo o órgão, ela traiu a confiança daqueles que a contrataram. A mulher, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência de provas. Sustentou ainda que deveria ser julgada por maus tratos e não por tortura. O relator do recurso, desembargador Furtado de Mendonça, considerou que havia provas robustas da violência desproporcional empregada. Para o magistrado, a conduta era grave e ultrapassava a finalidade educativa. O juiz João Carneiro Duarte Neto, da comarca de Manga, determinou que o Estado de Minas Gerais autorize a Fundação Hospitalar de Amparo ao Homem do Campo a celebrar convênios. O pedido liminar, feito em ação civil pública, leva em conta que a entidade atende a várias cidades da região, mas foi proibida de receber verbas públicas porque estava em situação fiscal irregular. O descumprimento está sujeito à multa diária de R$10 mil, limitado a R$1 milhão. O Ministério Público alegou que, embora seja uma entidade privada, a Fundação é o principal prestador de serviços da área de saúde da região.
O juiz João Carneiro afirmou que o poder público mostrou-se omisso e a Fundação Hospitalar errou ao não pagar os impostos. Porém, ele avaliou que a população que depende de assistência médica não poderia ser penalizada. Diante disso, ele determinou a retomada da possibilidade de repasses à fundação. De acordo com o magistrado, a decisão tem caráter excepcional e busca apenas amenizar a situação caótica na saúde pública da região. O casamento infantil é o tema do próximo bloco do Justiça em Questão. Conheça a nova legislação que proíbe o matrimônio antes dos 16 anos. Fique com a gente, voltamos em instantes. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, a exigência da certidão de antecedentes criminais durante uma entrevista de emprego pode caracterizar dano moral. E isso independe do fato de o candidato ter sido ou não admitido. Mas essa regra tem exceções. Entenda mais sobre o assunto na entrevista. Doutor Rodrigo, em quais situações uma empresa pode solicitar a um candidato à vaga de trabalho a certidão de antecedentes criminais? Essa exigência, Eduardo, ela só pode ocorrer mediante duas situações. Ou se ela tiver expressamente amparada em lei, por exemplo, nos casos de concurso público, né, em que há a previsão legal e para aquela vaga de que o candidato apresente a certidão de antecedentes criminais, ou quando essa exigência vier acompanhada de uma determinada situação específica daquele emprego em que se é exigido um grau de confiança do empregado tamanho que possa, sim, ser amparada esse pedido, essa requisição da certidão de antecedentes criminais. Por exemplo, quais tipos de trabalhos? Como, por exemplo, em serviços domésticos, trabalhadores domésticos, cuidadores de menores, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Também, por exemplo, nos casos em que há transporte de valores, transporte de cargas, profissionais que lidam com segurança, que trabalham portando armas, ou mesmo que trabalham no seu dia a dia com algum objeto perfurante, né? Também em hipóteses em que o trabalhador esteja lidando com substâncias tóxicas, entorpecentes, substâncias químicas dessa natureza. Nesses casos, sim, em virtude do que um julgado do Superior Tribunal, um julgado do TST determinou, em virtude dessa especial fidúcia, ou seja, em virtude desse especial grau de confiança. E por acaso uma empresa pode solicitar de tempos em tempos para os seus funcionários já contratados a apresentação dessa certidão? No meu modo de ver, sim, desde que o contrato de trabalho que se esteja analisando se enquadre dentro dessas hipóteses. Porque se essa fidúcia, se essa confiança, ela é exigida tanto na contratação, obviamente que ela é decorrente, é inerente à relação de emprego e aí também o empregador pode fazer essa exigência no curso do contrato de trabalho. E de que maneira ou em quais situações o pedido de apresentação dessa certidão de antecedentes criminais configuraria um dano moral para esse candidato à vaga de emprego? O TST, analisando essa situação, firmou 3 teses, 3 enunciados sobre o assunto. A gente consegue resumir esses 3? Não, eu vou, até para enquadrar dentro da sua pergunta, o que diz exatamente um deles é que, fora dessas hipóteses, fora da hipótese de ausência de previsão legal ou que o grau de confiança, essa especial fidúcia não seja exigida daquela vaga, daquele contrato de trabalho, fora dessas hipóteses fica caracterizado o dano moral, passivo de reparação na esfera judicial. Para muita gente, o casamento simboliza o compromisso firmado entre duas pessoas que se amam e que desejam de forma espontânea dividir sonhos e projetos de vida. Porém, para algumas meninas ao redor do mundo, o matrimônio, infelizmente, passa longe de ser uma ocasião festiva. Em vários casos, revela-se uma imposição que marca o fim precoce da infância ou uma decisão tomada antes da hora e sem a maturidade necessária.
Segundo dados oficiais, o Brasil é o país com maior taxa de casamentos infantis da América Latina. Por esse motivo, uma lei foi sancionada para combater a prática. Uma pesquisa da ONU, Organização das Nações Unidas, aponta que 36% das mulheres se casam antes dos 18 anos no país. Segundo especialistas, isso pode ser prejudicial ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Este juiz já julgou um processo que tratava do casamento de uma menina de 15 anos e acabou não autorizando a união. E então, quando nós ouvimos essa jovem, para você ter uma ideia, ela não conhecia a família do noivo, ela não tinha visto a futura sogra uma vez só, não conhecia os hábitos da família, não tinha interagido com eles. A gravidez, no caso dela, foi meio que acidental, foi um acaso num relacionamento que ainda estava muito embrionário. Esta psicóloga explica que a adolescência é uma fase complexa e as responsabilidades de um casamento não são compatíveis com essa faixa etária. Então, o adolescente ele vai precisar fazer um trabalho de elaboração das figuras de cuidado, né, as figuras paternas que ele teve, para que ele possa conseguir se relacionar com outras pessoas, né, de forma amorosa, né? Aí eu estou falando de relações amorosas, afetivas e também sociais. E foi nesse período de transformações que Márcia se viu diante da responsabilidade de criar um filho. Ela engravidou aos 15 anos e oficializou o casamento aos 16. Eu sou de uma família bem tradicional, assim, meus pais também se casaram muito novos. E quando eu me vi grávida, a única alternativa que meu pai deu era ou casava ou casava. E na verdade, até engraçado que ele queria que eu me casasse, tinha que casar na igreja e casar também no cartório. E depois da igreja ele queria que eu voltasse para casa para já separar. Na cabeça dele, mãe solteira, jamais. Filha divorciada, bacana, não tinha problema. Assim como Márcia, a Simone também casou aos 16. No caso dela, o motivo foi religioso. Na época, minha mãe não queria e meu pai aceitou o casamento. Hoje eu penso assim, que eu nem imaginava o que eu estava fazendo. Eu vou casar porque eu acho que eu gostei e casei. Casos assim são uma realidade no Brasil. O país é o 4º do mundo no total de casamentos envolvendo crianças e adolescentes. São quase 900 mil uniões por ano. Esse índice só é menor do que os dados da Índia, de Bangladesh e da Nigéria. Até março desse ano, pessoas menores de 16 anos podiam se casar, com autorização dos pais ou responsáveis, ou com autorização judicial, em caso de gravidez precoce, sem fixar a idade mínima. Tanto o Código Civil quanto o Penal previam outras situações para autorizar as uniões. A Lei 13.811 de 2019 acabou com as exceções legais que permitiam o casamento infantil. A partir de agora, não é mais permitido o casamento de pessoas com menos de 16 anos de idade. Então, uma jovem, por exemplo, de 14, 15 anos, que venha a engravidar, ela vai poder casar? Não, ela não vai poder casar. Normalmente, as meninas são as que mais se casam antes de completar a fase adulta. Sofrem violências de seus companheiros ou dos familiares deles, passam por necessidades materiais, por privações, são obrigadas a fazerem trabalhos excessivos, a terem dupla jornada, não só em casa, mas também fora de casa. A psicóloga acredita que a aprovação da lei é um avanço, mas não é tudo. Para ela, é preciso uma mudança cultural no modo de a sociedade tratar a criança e o adolescente e mais políticas públicas em prol dessa faixa etária. Pensando nos direitos das crianças, dos adolescentes, e também pensando que o casamento infantil é uma forma de violência e que a aprovação dessa lei é uma forma, é uma oportunidade da gente pensar em como que a gente está cuidando dessas crianças, desses adolescentes. O que a gente precisa fazer, pensando em políticas públicas mesmo, na área da educação, da saúde, no cuidado psíquico, emocional dessas crianças e desses adolescentes para que eles tenham outras alternativas para a vida deles.
De acordo com a pesquisa apresentada pela ONU, a ameaça aos direitos essenciais é um dos principais males do casamento infantil. A união precoce é responsável por 30% da evasão escolar feminina no ensino médio ao redor do mundo. A baixa escolaridade e a falta de qualificação podem provocar uma série de efeitos negativos, como baixa autoestima, deficiência de renda e desemprego. Primeiro, eu acho errado, porque eu acho assim que você está cortando etapas da sua vida. Você não tem assim, você não vive aquele momento seu de adolescente, você não vive aquele momento seu de moça, você não vive um momento seu de mulher. Nem todas as histórias são como a da Márcia, que não se arrepende. Apesar de se casar bem nova, ela e o marido estão juntos até hoje e têm 2 filhos. Tinha tudo para dar errado, mas deu muito certo. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo dessa e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visite o nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.